Que a paz de Deus esteja com todos vós e que o amor de Cristo Jesus alcance os vossos corações. Irmãos, vou ler uma palavra aqui que se encontra em Daniel, capítulo 4, mas vamos ver o que o Senhor dá de ler aqui, porque é muito grande esse texto, irmãos. O título deste livro de Daniel é assim: O edito do rei, o seu sonho de uma árvore grande, a sua loucura. Irmãos, está referindo aqui, Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos sinais e maravilhas de Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Essas aqui são as palavras propriamente do rei Nabucodonosor. O versículo 3: Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, o seu domínio de geração em geração. Começamos aqui já o capítulo 4 com aqui o reconhecimento do rei Nabucodonosor em referência ao poder do nosso Deus, ao poder do grande e eterno Deus. Ele aqui já no comecinho, aqui no capítulo 4, já tinha reconhecido o poder de Deus, a qual aqui, irmãos, fala aqui a palavra no versículo 4, eu, Nabucodonosor, ele está contando aqui o acontecimento que aconteceu na vida dele. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imagens na minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Aqui está dizendo, irmãos, que ele estava na sua casa, na sua cama, quando ele teve um sonho e aquela visão deixou ele turbado. Ele ficou sem compreender aquela visão. Eu vou tentar, eu vou fazer aqui, deixa o Espírito Santo de Deus falar aqui. E aí, irmãos, o rei, ele teve aquela visão, e aquela visão que ele teve, por mim, pois se fez um decreto, pela qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Ele chamou aqui, irmãos, todos os sábios da Babilônia, todos os magos, todos os adivinhos, né? Todos os astrólogos, todos os caldeus vieram para interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Mas a palavra relata aqui que eles vieram, mas não conseguiram discernir o sonho do rei. Discernir, entregar para o rei o significado daquele sonho que ele havia tido. E depois que nenhum deles conseguiram discernir o sonho do rei, o rei perdoa, irmãos, a minha garganta tá meio irritada. A gente vai pregando a palavra de Deus, né? Aliás, gravando, a garganta chega um momento que ela fica irritada, irmãos. Mas com a graça de Deus, vou conseguir aqui ler sobre esse livro de Daniel. Então o rei mandou que chamasse Daniel, cujo nome era Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. Aqui o rei está dizendo que mandou chamar, que ele ouviu dizer sobre Daniel, que tinha por nome Beltesazar. E aí ele sabia que aquele rapaz, aquele jovem, tinha um espírito excelente. Ele falava que tinha um espírito excelente dos deuses, né? E aí ele contou aquele sonho para Daniel, contou a visão. Ele contou a visão assim, irmãos, aqui no versículo 11, que crescia esta árvore e se fazia forte de maneira que sua altura chegava até ao céu,
e foi vista até os confins da terra. Ele tinha tido um sonho, irmãos, com uma árvore muito grande que chegava até o céu. E esta árvore, ela dava sombra. Ela dava sombra para todos os animais ali, todos os animais do campo. E as suas longas folhas, sadias folhas, elas serviam para abrigar os pássaros lá em cima. E essa árvore era cheia de frutos. E aqui no versículo 12 fala: a sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha nela. Estava vendo isto nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu. E ele disse que ele viu um vigia, um santo descer do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore, recortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Essa voz, esse vigia que descia do céu, disse que era para cortar a árvore. Era para cortar a árvore, cortar os ramos, afugentar os animais que estavam ali debaixo daquela árvore. E também os pássaros que estavam nas folhas, era para afugentar, tocar os pássaros, né? E ele continuou dizendo assim, a grande voz continuava dizendo: mas o tronco com as suas raízes deixa na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. E aí depois, irmãos, vou vir para cá porque é muito grande esse livro aqui. E aí, irmãos, é o rei contando ali aquela visão para Daniel, né? Então, aqui no 19, então Daniel, cujo nome Beltesazar, esteve atônito quase uma hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra que te tem ódio, os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste. Aí Daniel começa a explicar para o rei: esta árvore, rei, que cresceu até ao céu, é tu, é o Senhor, rei, que cresceu demais e fizeste forte, fizeste a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destrua, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com as cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Aí Daniel começou a interpretar: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado, Daniel diz, serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E Daniel interpretou o sonho do rei Nabucodonosor. E ali, e quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, é o teu reino.
O teu reino, ó rei, voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Olha, rei, depois que tiveres conhecido que o céu reina sobre ti, o teu reino será trazido de volta. O Senhor tomará posse de volta do teu reino, aleluia, diz Daniel para o rei. Portanto, o rei, aceita o meu conselho. Aí Daniel começou a dar os conselhos para o rei, dizendo, olha, rei, tem de misericórdia com os pobres e vai prolongar a tua tranquilidade. Todas estas coisas virão sobre o rei Nabucodonosor. Daniel começou a dizer assim, olha, tenha humildade, ó rei, tenha humildade, tenha misericórdia dos pobres, a sua tranquilidade, a sua paz voltará. E aí, ao cabo de 12 meses, andando e passear sobre o palácio real, há 12 meses, ao cabo de 12 meses, passando ali os 12 meses, o rei estava ali andando sobre o palácio real. E ele falou e disse, o rei se gloriou dizendo, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência? O rei disse, levantou as mãos e disse, não é este o reinado de Babilônia a quem eu construí com minha força, com minha grandeza e com minha magnificência? Ele disse assim, ele estava se exaltando, quando naquele momento ele ouviu a voz, aleluia, Jesus. Ele ouviu uma voz, ele ouviu, ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Aí ele ouviu, naquele momento ele nem acabou de falar, quando ele ouviu uma voz dizendo, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. O Senhor disse, passou. O Altíssimo disse, passou o teu reino, acabou. Acabou o teu reino. Aleluia, Jesus. Passou de ti o reino. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão e comer a erva como os bois, e passar-se-á os 7 tempos sobre ti, a que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Aleluia, Jesus. E ali na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens e comia a erva do campo, erva com os bois. Então, irmãos, o rei foi tirado. O que aconteceu na vida do rei Nabucodonosor? Que a partir daquele momento do que o Senhor falou, a partir daquele momento que ele ouviu a voz dizendo, passou-se de ti o teu reino, ó rei. Ele passou, irmãos, o rei saiu ali do seu trono, porque Deus, o que o Senhor fez? O Senhor tocou ali, tirou ali a mente do rei, tirou a mente do rei, tirou o raciocínio do rei. E porque o homem, irmão, o homem é um animal racional. Os animais são animais irracionais. E ali naquele momento o rei passou a ser irracional como os animais. O rei foi ficar ali na mata. O rei foi ficar nos campos, e ali a palavra de Deus fala que cresceram pelos no corpo do rei, pelos como as penas das águias, e cresceram as unhas do rei como as unhas das águias, as unhas dos pássaros. E ali o rei ficou durante 7 anos, comendo erva do campo com os bois. E ali sendo molhado com o orvalho da noite. Aleluia, durante 7 anos, irmãos. O rei ficou ali, para o rei reconhecer que não há Deus, que não há ninguém maior do que Deus. Para o rei reconhecer que a grandeza dele, aquele reinado em Babilônia que foi construído tudo pela grandeza de Deus. Porque é tudo pela grandeza de Deus, irmãos. Não era a grandeza do rei Nabucodonosor, a força do rei Nabucodonosor, não. O rei estava já se sentindo, chegou a se sentir maior do que Deus, como se Deus não existisse, como o Deus fosse ele. Porque o rei ali, ele era venerado por todo o povo. O rei ali era respeitado e honrado por todo o povo. Então o rei se sentia que ele era um Deus,
que não havia um Deus sobre ele. E nós temos que lembrar, irmãos, que há um Deus sobre nós, há um Deus sobre o reino dos homens. Aleluia! Hoje nós vemos aí pessoas que, se você pergunta, você crê em Deus? Não crê em Deus, nem fala, não crê em Deus. Eu vejo, irmãos, pessoas dizendo não crê em Deus. Ai de ti que diz que não crê em Deus. Você já fez um teste na sua vida? Passa a mão aqui nos seus braços, vê do que você é feito. Se você for feito de carne, de ossos, se você for feito do pó da terra, saibas que existe um Deus sobre ti. Saibas que existe um Deus nas alturas dos céus. Saiba que existe um Deus tremendo, a qual não deixa escarnecer. Aleluia, Jesus. E o rei Nabucodonosor se sentia que não existia um Deus sobre ele. A grandeza estava sobre aquele rei. Ele sentia que pelos braços fortes, a grandeza, ele construiu aquele reinado. E não foi. Ele só construiu aquele reinado porque Deus permitiu que fosse construído aquele reinado. Aleluia, Jesus. E aqui, irmãos, quando acaba aqui, ao final dos 7 anos. Mas ao fim daqueles dias, ele está dizendo agora, reconheceu, está dizendo ele assim, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornei-me a vir o meu entendimento, tornou vir. Deus devolveu para ele, após 7 anos, Deus devolveu para ele a mente dele. Porque aquele coração, Deus tinha tirado o coração de homem e colocado o coração de animal. Agora Deus devolve o coração dele de volta. O coração do homem, só que volta de um homem arrependido, que reconhecia a grandeza do Todo-Poderoso, reconhecia que sobre ele, sobre o reinado dele, existe o reino de Deus. Sobre o reinado de Nabucodonosor, existe o reino do Altíssimo, a qual esse é soberano, a qual esse é intocável, a qual esse nós não podemos esquecer, irmãos. Porque existe o reinado lá em cima de Deus. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Ele reconheceu, agora ele tinha mudado, irmãos. Deus devolveu de novo o reino dele. Por isso que o Senhor disse, na visão do rei, o rei viu que a árvore foi cortada, mas ficou ali a raiz da árvore, não foi cortada. Aleluia, porque era o reinado que estava ali, aguardando o reconhecimento do rei, a magnificência que é do nosso Deus, o reconhecimento do nosso Deus, para que depois de 7 anos, após 7 anos, após 7 tempos, fosse devolvido o reinado para o rei. E olha aqui agora, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão, ele diga que fazes. No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me vir a minha majestade, meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Aleluia, Jesus! Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao reino dos céus. Exalço, irmãos, que o rei está dizendo aqui, significa exalto, a mesma coisa, viu? E glorifica ao reino do céu, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Tu que andas na soberba, olha o que aconteceu com o rei Nabucodonosor, o rei forte, o rei cheio de glória terrena, aleluia, mas tinha glória terrena. O rei Nabucodonosor, um rei forte, um rei valente e adorado. Ele só não tinha ainda reconhecido que a adoração tem que ser ao nosso Deus, porque o reino do nosso Deus é sempre eterno.
O reino do nosso Deus não tem fim, aleluia, Jesus. Mas tu que diz com a boca leve, com a boca de qualquer jeito, e vai dizendo, eu não creio em Deus. Quem és tu? Alabaxandarai. Quem és tu para blasfemar do Deus vivente? Quem és tu, diz aqui o pregador. Quem és tu, diz o pregador pelo Espírito de Deus. A pregadora diz, pelo Espírito de Deus, quem és tu? Para duvidar que sobre tua cabeça tem um reino sempiterno que nunca terá fim. Humilhai-vos perante as potentes mãos de Deus. Humilhai-vos, disse o Senhor Jesus Cristo. Quem sabe ainda há misericórdia para ti. Aleluia. Humilhai-vos. Sabei vós que eu sou Deus. E sobre mim não há outro Deus. Nunca houve, não haverá outro Deus além de mim, diz o Senhor. Que Deus nos abençoe poderosamente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.